Tivemos ontem o julgamento da chapa Dilma Temer. E o resultado está aí. O povo, a população está completamente desiludida, acachapada, triste com o resultado do julgamento. Isso é a maioria. A rede social, então, não dá nem para comentar. Eu tenho feito, ao longo de anos, como professor de Direito Constitucional, mais de 35 anos, e não só de Direito Constitucional, mas várias disciplinas, mais de 18 disciplinas na Faculdade de Direito da URGS e da PUC, da Unicinos, 35 anos lecionando, eu tenho feito críticas violentas, atrozes ao sistema. Eu acho que esse sistema, que é mimético, emula o sistema constitucional americano, desde 1891, por influência de Rui Barbosa, se copiou o sistema norte-americano da Constituição de 1787, em vários institutos, várias instituições, né? E o que aconteceu é que isso, para mim, induz todo este processo de corrupção, todo esse processo em que se cria uma verdadeira casta política. Nós temos conceito de classe, nós temos o conceito de estamento e o conceito de casta. No conceito de classe social, há livre ascensão e descensão nas várias classes. No conceito de estamento é aquele conceito já da Idade Média, em que nós tínhamos servos, os nobres, o clero. E o conceito de casta é fixo, é rígido. Não há circulação entre as classes ou os estamentos. É difícil, quer dizer, é impossível. O sujeito é Brahman, é Brahman, e o sujeito é um pária toda a vida. E esse processo constitucional, todas as instituições constitucionais, notadamente a reeleição, porque no executivo não se aplicava, era um bloco constitucional desde a Constituição de 1891, que foi mantido através das constituições da Revolução de 30, 34, 37, 46, 67, 69 e 88. Foi mantida o princípio da não reeleição, mas em 97 se quebrou isso e começa o nosso inferno constitucional, a partir exatamente da liderança na Câmara dos Deputados do senhor Michel Temer, que confessa em artigo publicado na Folha de São Paulo em 2 de novembro de 97 que o Congresso Nacional, não tendo poder constituinte originário, empalma esse poder, superando esse poder, violentando esse poder, substituindo o povo soberano, e coloca, através da emenda, para beneficiar Fernando Henrique Cardoso, no qual ele liderava essa maioria, para que esse repetisse, rompendo um ciclo constitucional de mais de 100 anos. E aí começou o nosso inferno constitucional, não só por isso, mas também pela reeleição, a reiteração dos cargos no legislativo, que criam essa separação entre o povo, os iguais, e os mais iguais entre os iguais, que é essa casta, que se autoblinda, porque é uma constituição corporativa feita em 1988, começa em 1985 o processo, e eles se blindam pretextando que não volte mais a ditadura, se blindam, criando imunidades materiais, imunidades formais, dificultando ao máximo que aquela casta seja processada por juízes comuns, todo o procedimento, e se tornam assim mais iguais entre os iguais, indicando membros para a judicatura, para o Poder Judiciário, para os tribunais superiores, para os tribunais de contas, para os tribunais de contas e ainda para a administração indireta. Então, esta casta se torna os donatários, os herdeiros do Estado, donatários como se fossem aquelas capitanias hereditárias.
Vocês podem ver aí que a casta política é como se fosse uma nobreza de sangue, porque morre um político e já os seus descendentes vão se elegendo, o filho, o sobrinho, com o mesmo nome, embora não tenham conteúdos idiosincráticos, características de liderança, de inteligência, simplesmente pela notoriedade, em face de sermos um povo deserdado de cultura, de discernimento. Então essa legislação que obriga todos a votarem num tremendo curral eleitoral feito pela lei conduz as pessoas que não gostam de política, que contrariam aquele poema de Brecht, né? O ignorante político. Eles não gostam de política e simplesmente trocam seus votos pelo churrasco, por uma cachaça, por uma bolsa isso, bolsa aquilo, que nós temos a corrupção do sistema social, a democracia social, o constitucionalismo social também se corrompe, porque Franklin Delano Roosevelt, imitando os americanos ainda, ele com o New Deal, ele corrompeu tanto a Constituição americana, através de benesses distribuídas entre os que votam, entre a cidadania, comprando seus votos e permanecendo corrompendo o sistema americano, né? E ficando 3 vezes se reelegendo. Não foi mais porque morreu no fim do terceiro período, na metade do terceiro período. Franklin Delano Roosevelt, que era amigo de Getúlio Vargas, amigo de Juan Domingo Perón, e desfilou em carro aqui no Brasil, fumando charuto, né? Todos tinham aquela coisa de fumar charuto, não era o Fidel Castro, era esse pessoal da democracia social, que é um meio termo entre o comunismo e o capitalismo, né? O New Deal, em face da crise de 1929, se instituiu isso aí. Então nós temos todo esse sistema constitucional que induz o processo de corrupção. Induz um sistema de compadrio, um regime do quem indica, manda quem pode e obedece quem precisa, um clientelismo violento que azeita todo o sistema, porque nós vivemos o Estado democrático de direito. Estado democrático porque político, de direito porque jurídico. O político, ele tem uma analogia, uma essência semelhante, similar à água ou ar. Ele tenta ocupar, atingir todo o poder possível, como a água, como o ar. Mas o jurídico serve de contenção ao político. Agora, no Brasil, com essa desfiguração de 1997, com o sistema constitucional que a Constituição de 88 criou, porque a Constituição de 88 é similar à irmã chipófaga da Constituição de 46. As duas são egressas de regime de força ditatoriais. E as duas criaram mecanismos para que o executivo não tivesse um crescimento, não fosse não ameaçasse o legislativo. E a Constituição de 88 foi mais longe, porque ela criou o voto de balotagem, criando uma maioria absoluta. Se o sujeito não atinge, antigamente o sujeito se elegia com 30% dos votos, mas ia governar 70% que não tinham votado nele. Então, a Constituição de 88 transplantou o voto de balotagem do sistema francês, que é um segundo turno eleitoral. Isso para o bem, mas para o mal criou outro problema, que é esse sistema nosso de presidencialismo de coalizão, que derreteu o fundamento programático, ideológico dos partidos, derreteu esse e criou um sistema de bipartidarismo material, porque formalmente nós temos vários partidos, milhares de partidos, e isso vai se expandindo cada vez mais, essa base partidária. Por quê? Porque os partidos, eles não têm em si, intrinsecamente, a democracia. Os partidos são pequenas oligarquias ou pequenos reinados que recebem financiamento público e trabalham só para os seus caciques,
Para oligarquias, existem donos de partidos. A desfiguração da democracia brasileira vem exatamente desse sistema iníquo também dos partidos que não têm liberdade interna. Você entra dentro do partido, vê aquele montão de pessoas que estão lá, tudo cabos eleitorais, dependentes, né, com uma fidelidade canina, e que recebe estipêndios, cargos, uma moeda fácil de troca, um clientelismo feudal que vige, e que manda quem pode, obedece quem precisa, que há anos essa política de coronelismo. E isso não é só na direita, é a esquerda. O dominado copia o perfil do dominador, mas total, de forma perfeita. E a esquerda, o centro e a direita, todos utilizam esse sistema iníquo. Então, nós temos uma separação de uma casta do poder. E agora? Nós estávamos falando especificamente, voltamos, do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Então nós vimos 4 juízes, deu 4-3, desempatado pelo ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes é um ministro político, eminente político. Salvo o melhor juiz, para mim, ele não tem compostura, comportamento de um juiz. Ele se comporta como um político. É o que eu disse. O político desbordou do jurídico e invadiu os tribunais. E essa invasão sem controle do político é que transforma todo esse sistema numa ditadura iníqua, uma ditadura civil contra o povo, de uma casta política acusada que é ré. O presidente da nação é réu. O presidente do Senado é réu. O presidente da Câmara é réu. E os juízes, muitos, não sofrem processo de impeachment, porque esses que são imputados como réus no Senado ou na Câmara são goleiros que atacam os processos de impeachment e não se consegue. O povo, embora tenha uma série de ações nesse sistema iníquo, não consegue fazer com que essas ações prosperem, cheguem a um final. Então nós temos uma casta, uma cabeça separada do corpo, distanciada. A vontade do povo não é mais representada por essa casta, que representa a si própria. Nesse julgado específico, a justiça eleitoral foi criada a partir de 1930. A Revolução de 1930 foi feita para criar a justiça eleitoral, notadamente. Por quê? Por causa do problema da velha república, da Constituição de 1891, onde foi adotado o voto aberto, né? O voto positivista. O positivismo teve uma grande importância, está na bandeira nacional, no escudo da bandeira Ordem e Progresso, é um dístico positivista. Benjamin Constant Botelho de Magalhães, né, e outros tiveram muita influência. E também o voto era aberto, destapado, porque o homem deve viver às claras, eles achavam. Só que os princípios éticos, os princípios ideais, eles, inseridos na realidade, criam distorções. E foi criado a distorção do voto a cabresto. O voto a cabresto é aquelas pessoas que tinham dependência econômica, empregados, industriais, operários, votavam com o cavalo do patrão, o cavalo do comissário. Então o voto a cabresto, o que criou a corrupção eleitoral. E a Revolução de 30 foi feita contra o Washington Luiz, né, que era o presidente da República, que, rompendo a política do café com leite, em vez de indicar o Antônio Carlos de Andrada, indicou Júlio Prestes de São Paulo. Isso fez com que Getúlio Vargas, chefiando a Aliança Liberal aqui no Rio Grande do Sul, unido a Antônio Carlos de Andrada de Minas Gerais, e unido a João Pessoa, cuja terra eu visitei agora, João Pessoa, né? Na cabeça titular da Getúlio Vargas e João Pessoa como vice, concorresse em 1929
na Aliança Liberal contra o candidato de Washington Luiz, que era Júlio Prestes. Ora, com essa corrupção eleitoral, perderam as eleições. E a Revolução de 30 foi feita e instituiu, em 34, a partir de 34, 37, a justiça eleitoral. E aqui que está o ponto dolores, aqui está o ponto central da situação. Porque nós temos visto no Brasil, no campo jurídico, uma distorção terrível. Qual é essa distorção? A aplicação de princípios penais no direito constitucional e também no direito eleitoral agora. E o que é isso, professor? É que o direito penal, o direito criminal, ele zela pela liberdade individual, a liberdade, a prisão ou a liberdade do indivíduo, e por isso ele é regrado por regras estritas. Nullum crime, nulla pena sine previa lex. É o princípio da anterioridade da lei e da reserva legal. Isso, a lei é aquela fábula do cordeiro que estava abaixo de Esopo, né, que estava abaixo da corrente, e o lobo disse: você está sujando a minha água. E o cordeiro disse: não, você está acima da corrente. E o lobo disse: olha, se não foi tu, foi o teu pai, e comeu o cordeiro. Ora, se nós temos a anterioridade da lei e a tipificação estrita, nós não podemos fazer como o lobo, que oprime os mais fracos. Então, a tipificação penal estrita e também o contraditório, que é a versão do autor e do réu, que também ficam restritas, a causa petente restrita e a prova restrita, a causa petente, né? Isso é aplicado unicamente para a proteção do indivíduo, Isso é do direito, é conceito de direito penal. Mas aqui no Brasil, a distorção maior, não sei se pela defesa, não sei se pelos interesses, como dizia um líder daqui do Rio Grande do Sul, não sei se pelos interesses políticos, creio eu, e pela má-fé política, isso é aplicado diretamente, passa de contrabando, esses princípios que são para proteger a individualidade, a liberdade individual, passam de contrabando para o direito constitucional. Então não se consegue fazer processo de impeachment, não se consegue proceder contra esses nababos, esses donos das castas, blindados por uma série, pela blindagem formal e material, e ainda por também esses argumentos, filigranas jurídicas de direito penal, transpassados de contrabando para o direito constitucional. E agora, com relação ao julgamento de ontem, a absolvição da chapa Dilma e Temer, nós tivemos o mesmo processo de contrabandear-se mecanismos, instituições, institutos de direito penal para o direito eleitoral. Ora, o direito eleitoral não visa, não tem por objetivo, por fim, a tutela da liberdade individual, pessoal. Indiretamente, sim. Indiretamente, sim. Mas do ponto imediato, não imediato, imediatamente, sim. A longo prazo, do ponto de vista coletivo. Mas imediatamente, como objetivo próximo e direto, o direito eleitoral criado em 1930 contra a corrupção eleitoral, ele tem por fim a tutela das eleições, da rigidez eleitoral. Não é a tutela da liberdade, da liberdade ou dos direitos da presidente Dilma ou do presidente Temer. É a rigidez eleitoral. Então eles restringiram a causa petente, a causa de pedir, né? Restringiram a determinados, vamos dizer, a petição inicial, e restringiram a prova, retirando toda a prova, os depoimentos feitos dentro do processo e, paradoxalmente, porque é um inquérito eleitoral que foi pedido por juízes, contrariando até isso,
São contradições que contrariam a moral e contrariam a lógica. São contra a razão viva. É o que nós vemos. Outro problema que vem no bojo disso tudo é esse sistema do quem indica, adotado, transplantado da Constituição americana. Não é mais possível isso. Isso induz a corrupção, isso induz a distorção que nós estamos vivendo. Porque 3 juízes indicados recentemente pelo réu, pelo presidente, que, por todas as regras de processo, não poderia suspeito. Como vai indicar, se já é réu em ação, para julgar a si próprio? Eu acho, e isso salvo o melhor juízo, acho que tem que modificar esse princípio de indicação, porque isso afronta a razão, a moral, a ética, afronta tudo. Porque quando eu indico uma pessoa, há um tráfico de influência legal, mas imoral. E é realmente para a pessoa chegar a se colocar perante quem indica, tem uma série de relações, sabe, políticas, né, que são feitas, e isso possivelmente, se com os juristas que têm consciência preserve a fórmula jurídica, para aqueles outros não se preserva por uma série de interesses que são enormes dentro de uma república, né? Então o que nós temos visto é que, inclusive, o princípio do juiz natural, que é colocado no frontispício da Constituição, no artigo 5º, e em um de seus incisos, o princípio do juiz natural, ele é desvirtuado, porque é indicado um juiz posteriormente para julgar um processo em que o réu que indica, né, é o réu que indica os juízes. É possível? Isso afronta a moral? Isso afronta a ética? Isso afronta a razão? É legal? É constitucional? Mas afronta e ninguém se dá por impedido? E é exatamente o número de juízes, esses juízes que julgaram o presidente, indicados pelo presidente, é que absolve o presidente. E o senhor Gilmar Mendes, que todo mundo conhece, que fala pelos cotovelos, que faz política e não é jurista. Não é um jurista isento, no sentido de isenção, porque ele está fazendo política sempre e trabalhando com os estamentos políticos dentro desse sistema. Nós estudamos o Supremo Tribunal Federal, os professores davam como uma chave de cúpula, né? Tem aquela cúpula e a chave de cúpula, ela contraria a lei da gravidade porque anula, né, as forças gravitacionais numa grande catedral, né? Ela anula as forças gravitacionais, fazendo com que a cúpula tenha estabilidade. Mas com estabilidade também tem exatamente a justiça, o princípio de justiça que ser realizado. E nós estamos mais para uma estabilidade política do que a ética, a moral, a justiça em si, tá? E esse problema está desfigurando tudo, até vai levar um paradoxo, porque a população não aguenta mais isso. Nós vamos trocar o roto pelo amassado? Vamos trocar a estabilidade, rouba mais faz? Nós vivemos sobre isso, rouba mais faz. É preferível eu tenho o meu delinquente de estimação e eu vou conviver com isso? Isso que a população... Tem pessoas que são assim, elas convivem com esse tipo de coisa. Eu não fui criado assim. E eu tenho visto nas redes sociais que a maior parte das pessoas, as corretas, honestas, porque a sociedade funciona com ética. Se eu estou fabricando alguma coisa, se eu faço um livro, se eu faço a coisa mais simples que tiver, fabricar um parafuso, um artefato qualquer, eu tenho que ter ética. Senão dá o rical toda hora. Se toda a sociedade fosse, as pessoas morreriam eletrocutadas, as barras de direção dos carros estourariam, né? Tudo
é bem feito, a ética, a moralidade nos objetivos do ser humano é que faz as coisas funcionar com perfeição. Agora, se eu não tenho ética dentro das instituições, né, Turgot disse que a moral é o esqueleto invisível sobre o qual se ergue a lei, a ordem jurídica. Agora, quando isso se perde, essa essência, nós estamos num descalabro, né? É legal, mas é ilegítimo, injusto, imoral e contraria a razão, o julgamento. E nós vamos ter nas ruas os efeitos. E as ações contra o presidente vão aparecer cada vez mais. Por isso que eu digo, eu sou, agora, sempre fui presidencialista, mas sou agora parlamentarista. Porque esse sistema presidencialista faz chorar, faz verter sangue. É um processo e o resultado está aí. Não se tem um resultado melhor. E a nação segue vertendo sangue, 12 milhões de desempregados, terrível situação, a violência cada vez maior, a guerra molecular interna, que ultrapassa os níveis de periculosidade do Vietnã. Né? O Vietnã, em 5 anos de guerra, gastaram 250 bilhões de dólares e morreram 50 mil homens. Nós, num ano só, perdemos 60 mil pessoas numa guerra molecular do tráfico, que é outra soberania que está invadindo a soberania do Brasil, porque os exércitos do crime, cada vez mais armados, já estão descendo pelas avenidas. Esse dia no Rio de Janeiro desceram para as avenidas e tirotearam em plena Zona Sul. Então nós estamos vendo cada vez mais o processo de implosão estatal em face exatamente desses paradoxos, dessas contradições que os velhos professores, acomodados, não se pode mudar nada, não se pode pensar, né, nada diferente, alguma coisa tem que ser feita. E esse sistema de reeleição, ele tem que ser amainado, se não absolutamente, não digo que se proíba totalmente a reeleição para o legislativo, diminuir o número, né, no cargo de vezes que pode, porque é isso que cria uma casta distanciada, uma casta diferenciada, que tem os seus próprios objetivos, que não são os objetivos do povo soberano. Nós, os contribuintes, nós, os alistados que votamos, né, a cidadania. Esse distanciamento, esse rompimento de objetivos, e o Estado apoderado, um Estado com um custo altíssimo de impostos, que desaba sobre a sociedade civil, que não tem condições de competitividade, sabe, externa, com as mercadorias que vêm do sudoeste asiático, da China e outros países, né, que dão uma competitividade fora do comum, fazendo com que nós tenhamos essa crise interna que cada vez se agrava. Os efeitos nós já estamos vendo em países potências de primeiro mundo, como a Inglaterra e os Estados Unidos, a Inglaterra com seu Brexit, tentando sair da Europa com a sua moeda muito alta, e os Estados Unidos da América com essa política de Trump. Eu não sei se o Trump resiste, vai sofrer um processo de impeachment. Também na Inglaterra nós estamos vendo, parece que um tipo de uma reversão, né? Porque a globalização, a mundialização através das multinacionais, das transnacionais corporations, é tão forte que o Estado Nacional e as suas instituições estão se esmaecendo, estão enfraquecendo frente a essa visão, a esse novo mundo que aparece, porque o planeta ficou pequeno, o clima, né, já afeta todos, nós estamos vendo chuvas, inundações, incêndios em florestas, né, que o Trump diz que não existe, mas existe algum efeito, as calotas polares se derretendo, né? Então, são uma série de efeitos que fazem com que nós tenhamos mudança de perspectivas e passamos a buscar outras perspectivas para relacionar
o povo, aquele conceito do constitucionalismo reatualizado através dessa tecnologia das redes sociais também, né? Porque a Constituição de 88 traz uma série de mecanismos, mas são irrealizáveis. E faz pouco tempo aí se viu não sei quantas milhares de assinaturas numa emenda constitucional ou num projeto de lei, e o Congresso simplesmente desprezou as emendas feitas, né? Então, uma série de mecanismos, mas mecanismos que são inócuos, não levam a nada, sabe? A igualdade é uma pretensa igualdade. Isso é para as pessoas pintos de chocadeira, que eu digo que vivem em apartamentos, cuja pele, ou cujos sentidos é o ecrã da televisão, é a tela de televisão, porque não sai nos bairros, não sai para o campo, não tem os sentidos aprofundados dentro da sociedade civil, e fazem o regime deve ser um regime utópico que não diz respeito à economia, que tem que se medir uma relação com a economia, o que é possível, o que é factível, né? Então nós estamos vendo a judicialização dos direitos, um Estado pobre que distribui direitos demagogos e populistas para conseguir voto, esses políticos. Mas o Estado falido não tem dinheiro nem para investir e atola a sua justiça para cumprir esses direitos. Então os paradoxos cada vez aumentam mais, e isso vai levar a uma debacle, eu tenho quase que certeza absoluta. Trabalho com outros conceitos da relação entre infraestrutura e superestrutura, né? Que até é um conceito marxista, mas não utilizado da forma marxista, né? Revolucionária, mas a forma de diagnosticar a situação que estamos vivendo. E a infraestrutura está muito bem no Brasil, só que abafada pela superestrutura, que é um Estado endividado por essa casta, né? Uma casta estamental, uma casta que tem os seus apaneguados, seus indicados, e que loteia o Estado e que é caríssima. Que vai chegar a um ponto, vai entrar em paradoxo, em contradição, e como diz Mao Tse Tung, a revolução, né, as revoluções, elas aparecem espontaneamente pelas contradições. Já caiu todo o norte da África, e os regimes deve ser, o comunismo já sumiu, foi para o lixo da história. O outro regime deve ser é a democracia social, com as suas regulações, né? Nós vivemos aqui no Brasil o bacharelismo. O bacharelismo. O que é o bacharelismo? Tudo deve ser. Chegou um filho meu e disse assim, mas pai, mestre e doutor em engenharia. Disse assim, pai, tu não me disse, fazendo concurso, né? Não me disseste que o engenheiro ganhava pouco. Mas como ganha pouco? Tem engenheiro rico e engenheiro pobre, tem tudo que é tipo, tem engenheiro guiando táxi, mas tem